Olá, produtivo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Daniel e esse é o Produtive-me, um canal dedicado a trazer mais produtividade para sua vida e, por que não, mais dinheiro para o seu bolso. Sim, hoje nós vamos conversar sobre como ganhar dinheiro no Notion, mais especificamente com a venda de templates. Como você já deve saber, caso você conheça aqui o nosso canal, nós tempos atrás conversamos sobre 5 formas de ganhar dinheiro no Notion, tem o vídeo aqui no nosso canal, e uma dessas formas era criando templates, mas a gente decidiu aprofundar um pouco mais nesse tipo de venda, tá? Porque é um pedido que a gente recebe. A gente fez até uma live também bem similar ao que a gente vai conversar hoje no Instagram, mas o pessoal pediu muito pra gente fazer no YouTube, até por causa do formato e depois pra tirar dúvidas fica mais fácil, então tá aqui a nossa live, tá? Lembrando, caso você não conheça ou não conheça tanto sobre o nosso projeto, além do nosso canal aqui no YouTube, nós temos também o Produtive-me Club, que é uma loja onde a gente vende templates do Notion e outros produtos também, mas ali a gente já tem essa experiência de criar templates, de vender, de dar o suporte, enfim. Eu quero trazer um pouco desse aprendizado de basicamente aí 2 anos para que você também possa ganhar dinheiro assim como a gente ganha, beleza? Curtiu? Então fica comigo que a gente já vai começar. Então vamos lá, produtivos. Eu criei aqui essa organização dentro de uma ferramenta chamada Taskade, ela que vai nos ajudar a apresentar aqui as nossas ideias, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro, como ganhar dinheiro no Notion, existem várias formas, aqui eu tinha colocado 4, mas tem muito mais do que isso, e a gente vai focar hoje na venda de templates, beleza? Bom, vou expandir esse tópico então. Aí o que acontece? Qual que é a minha ideia aqui? Eu dividi em tópicos que eu acho importante você considerar para a criação. É claro que quando a gente fala de venda de templates, você pode pensar muito numa coisa muito técnica, tipo, como eu crio um template no Notion para vender. Mas o que eu quero te falar aqui é uma coisa muito mais ampla do que isso. Eu não quero necessariamente te falar da coisa técnica. Quero te trazer uma visão de negócio, tá? Lembrando que eu tô falando aqui do Notion, mas boa parte do que eu vou falar aqui para você serve para qualquer tipo de produto digital. Seja um curso, seja de repente um template de alguma outra ferramenta, seja um PDF, seja lá o que for. Muito do que você vai ver aqui você vai poder aproveitar também em outros tipos de venda, beleza? Bom, vamos lá então. Falando então sobre os templates, a primeira coisa que eu realmente focaria é em criar bons templates, porque não adianta você vender um produto se ele não for bom, tá? Você pode de repente ter ali a venda, se você for bom de fazer propaganda, você vende bastante, mas você vai ter muito suporte, o cliente não volta mais a comprar, e reputação é uma coisa que você tem que se preocupar sempre. A reputação é uma das coisas que é um dos ativos mais valiosos para qualquer profissional. Então, a gente vai expandir aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é considerar as 5 etapas de desenvolvimento de templates no Notion. Você sabia que existe uma lógica para você desenvolver templates no Notion? Talvez você não saiba, porque isso fui eu que inventei para mim, para o meu desenvolvimento. E é claro que você pode usar ou não, pode adaptar se você quiser. Essa é a forma como a gente desenvolve aqui, beleza? Então vamos expandir aqui. E basicamente eu dividi esse desenvolvimento em 5 etapas: conceito, planejamento, framework, interface ou UI e UX, beleza? E vou expandir um pouco mais, vou detalhar um pouco mais esses conceitos aqui, beleza? Então vamos começar pelo conceito. Qual que é o conceito aqui, pessoal? O que é o conceito, tá? O conceito é, você tem que desenvolver produtos com base em necessidades reais do seu cliente. Não adianta você perder um tempão produzindo um produto que não tem demanda, que não tem pessoas precisando daquela solução. Isso é perder tempo, ok? E aí, dentro desse tópico, expandindo aqui, você pode se perguntar, tá, mas como eu sei se isso é uma necessidade real das pessoas ou não? E aí eu separei algumas informações. Por exemplo, você pode ver tópicos de perguntas, por exemplo, no Reddit, né, que é um local onde tem muita gente perguntando como solucionar diversos problemas dentro do Notion. O Notion tem um subreddit que tem muita gente, acho que está beirando 200 mil usuários, e lá muita gente compartilha ideias,
tira dúvidas, é um local legal para você ficar com o radar sempre ativo, para ter novas ideias e até para entender quais são as necessidades das pessoas. Outra coisa que eu recomendo é você participar de grupos como no Telegram ou o próprio Discord, também tem grupos do Notion Brasil. Lá você tem usuários reais em português perguntando sobre o Notion, tirando dúvidas, perguntando como poderiam resolver problemas. É um local bem legal. Uma outra coisa que você pode fazer, caso você pense em criar um template que seja mais específico para um nicho, é ir atrás desse nicho. Se você de repente vai criar um template para advogados, por exemplo, para advocacia, cara, você tem que estar onde os advogados estão. Se é para dentista, é a mesma coisa. Então, assim, se você for criar uma coisa de nicho, você tem que estar ali junto com esse público para poder ouvir as dores desse pessoal, beleza? Bom, outra coisa também que você tem que fazer é considerar as limitações do Notion. Por quê? O Notion tem limites, nem tudo a gente consegue resolver no Notion. Por exemplo, aqui a gente cria templates, mas a gente também presta consultoria para várias empresas e muitas vezes a gente não consegue solucionar tudo dentro do Notion. E é aí que você tem que, de repente, até ou considerar as limitações ou entender como você pode contornar essas limitações utilizando outras ferramentas, lembrando que tem que ser um processo bem simples para o seu usuário, beleza? Bom, ok, então aqui a gente está falando só sobre o conceito, ok? Mas, além dessa etapa inicial, onde você já criou o seu conceito, já estudou a sua solução, quem precisa, como que vai solucionar, você vai fazer o planejamento, tá? E o que é o planejamento exatamente? Eu tenho um curso rápido no Productive Me Club, aliás, que é para te explicar exatamente como fazer esse planejamento, tá? Mas em resumo, você vai levantar todas as necessidades do seu sistema, os requisitos, né, como a gente chama, vai entender quais as databases nesse caso, ou qual a estrutura de páginas que você precisa ter, vai entender quais os relacionamentos dessas databases, e aí depois você vai entender quais são os campos que você precisa. Então assim, é uma etapa um pouco mais técnica, mas é altamente recomendável que você planeje antes de começar a fazer no Notion. Isso vai te evitar um transtorno gigante, porque muitas vezes a gente sai fazendo no Notion e depois, quando precisa alterar uma coisa até conceitual, você tem que vir reconstruindo tudo e vira uma bagunça. Então, eu recomendo muito que você pense antes de fazer, tá? Curso rápido está à disposição lá em 45 minutos. Você consegue entender essa etapa todinha de planejamento, mas de qualquer forma, a ideia é faça o planejamento antes de colocar a mão na massa, beleza? Depois que você fez o seu planejamento, você vai fazer o framework. O que é o framework, tá? É a estrutura. É criar a database, é criar os campos, é criar as conexões. Você não precisa se preocupar que o sistema fique bonito nesse primeiro momento. Você só precisa se preocupar que ele seja funcional, tá? Porque aí, o que acontece? Muitas vezes a gente vai se preocupando em criar interface, deixar tudo bonitinho, e quando tem uma mudança importante, você tem que vir refazendo tudo. Então assim, gera um retrabalho absurdo. É melhor você pensar no esqueleto do seu sistema. Quando você tiver certeza que isso deu certo, a gente vai para a próxima etapa, que é a interface ou user interface, né, como o pessoal gosta de chamar, que é quando você vai pensar na interface, vai pensar qual que é a disposição dos itens, o que fica próximo do que, se vai ter um menu, se não vai ter um menu, se vai ter um link que liga, se vai ter uma documentação, onde vai ficar. Aí você está pensando muito nessa questão da interface e depois complementando você tem o UX, que é o User Experience, que aí você volta mais a sua atenção para qual o nome dos campos, onde os campos vão ficar, se você vai colocar alguma mensagem de erro. Quer ver um exemplo de UX bem interessante? No template que a gente lançou recentemente, que é o controle de hábitos, lá a gente criou uma página chamada Central de Problemas. É uma página onde o usuário pode olhar lá e ele consegue enxergar todos os registros, independente da database, que estão com algum tipo de problema, e aí traz uma mensagem informando qual é o problema, para que ele tenha um local ali onde ele pode ir lá e resolver. Isso é experiência de usuário. Isso não é interface, é experiência de usuário. Eu pensei como eu poderia facilitar o processo para o meu usuário, beleza? Bom, conversamos aqui sobre as 5 etapas de desenvolvimento de template no Notion, e a gente tem muito mais coisa para conversar.
Voltando então, produtivos, lembrando, se você está curtindo esse conteúdo, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se no canal, porque, para ser bem sincero, conteúdo que nem esse eu nunca vi por aí, e a gente traz conteúdos que realmente podem mudar a sua vida. Então, vale muito a pena você se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Não vai dar bobeira, hein? Não vai esquecer. Já se inscreve agora, já dá o like agora para ajudar a gente a chegar mais longe, ok? Bom, próxima coisa que você tem que considerar para criar um bom template. Considerar como será o seu suporte. Isso é importantíssimo e essa é uma coisa que eu vejo muitos desenvolvedores do Notion e até de outras ferramentas esquecerem. Como dar o suporte. Vamos expandir esse tópico aqui? E aí é o seguinte, você precisa, número 1, ser claro com o seu cliente como isso funciona. Então assim, comprei um template seu ou até antes de comprar, como que eu vou entrar em contato com você? Eu vou ter que abrir um chamado, pelo Instagram. É difícil muitas vezes para o cliente saber como que ele vai ter esse suporte. E isso pode sim ser uma objeção da compra, tá? Então você tem que deixar isso muito claro. Além do mais, você tem que tentar padronizar, tá? Isso é uma coisa bem importante. Porque muitas vezes você, você cria um produto, você lança o seu produto e aí daqui a pouco você tem pessoas comprando e aí você recebe, sei lá, um WhatsApp. Ô, me ajuda aqui, não sei o que lá. Ah, você recebe um direct no Instagram. Ah, você recebe um e-mail. Fica quase impossível para você conseguir monitorar todos esses canais para dar suporte. Então, assim, tenta padronizar, tenta deixar isso claro para o cliente. Inclusive, se não houver suporte, você tem que deixar isso claro. Seu cliente precisa saber, né? E aí você vai tentar padronizar. No nosso caso aqui, como até comentei na outra live, a gente usa o Gira. Tá? Então o cliente pode mandar um e-mail para mim que se transforma num ticket, ou ele pode preencher um formulário. Ah, Daniel, mas a pessoa te mandou um direct, você não vai atender? Vou atender, claro, mas o meu monitoramento, ele tá sempre nessa ferramenta, tá? Eu tenho um aplicativo, ele já manda uma notificação e sempre priorizo dessa forma e tento ensinar, olha, da próxima vez você pode abrir por tal canal. É claro que lá no próprio template também já tem essa informação, a pessoa clicando ela já é redirecionada para o link certo, beleza? Então, considere suporte, isso é uma parte importantíssima para o seu template, para o seu negócio e para a sua reputação também, beleza? Próxima coisa que a gente tem que considerar ainda nessa parte de como criar bons templates é definir como vai ser a distribuição. E aqui as pessoas têm muitas dúvidas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, se possível, né, como a gente está falando de template, faça um self-service, que é basicamente o seguinte. Aqui no Produtive Me Club, você pode ir lá na nossa loja, tem o link aí na descrição, você vai comprar um template, não importa que horas seja, sábado 3h41 da manhã, você vai lá, vai comprar e automaticamente vai acontecer o processamento, se for um template pago ou grátis, e você já vai receber o acesso para fazer esse processo. Então, até tem o segundo tópico aqui, que é evitar, né, a criação de gargalos, e é isso, é self-service, a pessoa vai lá, ela mesma faz a compra, ela faz todo o processo, então assim, eu consigo ter escala, que é o principal atrativo para produtos digitais, né? Porque se, por exemplo, eu criasse um gargalo que toda vez que alguém compra, vai para uma fila, e na fila eu tenho que ir lá mandar o link para a pessoa, eu não ia ter vida. Tem dias que a gente tem 40, 50 vendas por dia dentro do Produtive Me Club. Então, você imagina como seria eu ter que ou contratar alguém para ficar especificamente fazendo isso. Então, assim, tenta facilitar isso na sua vida, tá? Tenta fazer esse processo ser automático, né, para o usuário, até porque ninguém gosta de ficar esperando. E evite gargalos em tudo que você puder. Tudo que você puder automatizar, automatize, porque isso vai te permitir ter escala, beleza? Aí, muita gente se pergunta também onde pode vender. Calma que a gente já vai falar sobre isso, beleza? Então aqui a gente fecha o tópico de como criar bons templates, beleza? Aí a gente vai vir agora aqui, seguinte, vamos conversar sobre como divulgar, ok? Então fica comigo que a gente já vai falar. Então vamos lá, produtivos, como divulgar. Vamos abrir aqui e aí você pode divulgar de diversas formas. Então uma delas é divulgar em suas redes sociais. E aqui eu acho importante a gente frisar que seria muito interessante, caso você não tenha ainda, ter um perfil profissional,
né? Se você de repente, a não ser que você seja alguém de nicho já. Vamos supor que você é uma pessoa que trabalha com marketing, reconhecidamente é um profissional de marketing. De repente, você cria um template de marketing, faz sentido você associar isso com a sua marca. Se não, se você for um profissional que vai criar templates para vários segmentos diferentes, de repente compensa mais você apresentar isso de alguma forma. Ou você como um profissional do Notion, ou você como alguma empresa, como é o Productive.me, né? No caso, é uma empresa que faz templates. Então assim, se preocupe com a imagem, né, a sua imagem profissional. Não adianta a pessoa estar seguindo você ali, porque você lançou um template muito incrível, e daqui a pouco tá vendo suas férias em Acapulco. Sei lá, na minha visão, acho que não faz tanto sentido, né? De repente tá vendo ali que você torce pro time tal. Não sei se isso é uma coisa muito legal. Eu não vou por esse lado. Você pode ver que no Productive.me a gente tem coisas do Productive.me, tá? Não tem nada pessoal ali. Bom, outra coisa também que você pode fazer, porque aqui a gente conversou muito sobre o orgânico, né? Aqui você pode também divulgar em campanhas pagas. Então você pode, de repente, se você tiver um site, fazer um Google Ads para você fazer uma propaganda, né, com palavras-chave. Você pode fazer no Instagram, você pode fazer de várias formas. E aqui no Productive a gente quase não usa praticamente campanhas pagas, tá? Todo o nosso processo, se não 98%, é orgânico. Então, de campanhas pagas, você pode fazer também. Isso ajuda você porque, assim, você tem que investir um dinheiro, mas te ajuda a ter mais alcance, principalmente se você tem um perfil pequeno. De repente faz sentido você fazer campanhas pagas para conseguir atingir mais público, tá? E outra coisa também que você pode fazer é, para divulgação, procurar parcerias com outros influenciadores. Por exemplo, você não é da área de marketing, mas você tem um template que você criou para esse público. Procura alguém que seja de marketing. Procura alguém que possa ganhar, de repente, uma comissão, mas possa fazer uma propaganda do seu produto. Essa é uma estratégia bem interessante também. Beleza? Então, como divulgar? É claro que a gente poderia inventar aqui mais 398 mil tópicos, mas para ser bem conciso, é isso. Beleza? Vamos lá. Próximo tópico aqui. Quanto cobrar? Essa deve ser também uma das dúvidas que a gente mais recebe nessa questão de templates, né? Então vamos lá. Primeira coisa, depende da complexidade. Segunda coisa, depende do seu branding. Terceira coisa, depende da sua estratégia. Vamos tentar resumir isso daqui. Primeiro, não faz sentido, na minha visão, você pode ver isso lá no Productive.me Club, cobrar um valor para uma coisa mais simples e o mesmo valor para uma coisa complexa, tá? Então você tem que definir o quanto aquele template é complexo, né? Porque se for algo que realmente é um sistema completo, imagina assim, um CRM completo que vai pegar a área financeira, que vai pegar a área contábil, que vai pegar a área de estoque, cara, isso tem que ter um valor alto. É algo que realmente vai poupar muito trabalho. Você centralizou tudo dentro do Notion, considerando que você criou um bom template, isso tem que ser mais caro. Agora, é um template simples, um template ali que de repente ele vai fazer um gerenciamento de tarefas simples. Ele tem que ser mais barato, tá? E é claro que assim, eu não vou te falar qual é o valor exato, porque isso também depende do seu branding, né? O quanto sua marca vale, isso é importante. Uma coisa é uma pessoa que acabou de começar, tá? Ela não tem ainda todo esse background, pelo menos na minha visão. Não é a mesma coisa que, por exemplo, uma empresa que já é bem estabelecida, que tem muito conteúdo, que já tem muitas pessoas que já compraram. Essa empresa, pelo tamanho dela, pelo branding dela, ela pode cobrar mais sim. Porque, por exemplo, se alguém fosse te vender um iPhone 14 por R$1.000, você compraria? Essa é a questão, né? É estranho até, né? Um celular de R$1.000 não é estranho, mesmo que seja novo. Tem celulares de R$1.000. Agora, um iPhone 14 por R$1.000, qualquer um estranharia, achava que é roubado ou que não é. Enfim, esse é o valor do branding, né? Esse é o valor da sua marca. Então, considere isso também. E além disso, depende da sua estratégia. De repente, você fez um produto muito específico, que é muito específico para um determinado público ou para um determinado segmento, você tem que cobrar mais caro. Por quê? Porque você não vai ter muito volume. Imagina que eu criei um template que seja para gerenciar times da Série D do Campeonato Amazonense. Isso é muito específico. De repente é um template que resolve o problema de alguém, mas ele é muito específico, ele não vai ter escala. Você não vai poder vender isso. Sim, vou jogar valores aleatórios aqui, mas por R$ 9,99 não faz sentido, vai ter, sei lá, 20 vendas. Agora, se você vender isso por R$300,
essas 9, 10 vendas vão fazer muita diferença. Então você tem que considerar isso também. De repente, para você compensa criar templates mais simples e ter escala, templates mais genéricos e ter muita gente comprando. Tem produtos nossos aqui que já venderam mais de 2.000 vezes. São produtos mais genéricos que atendem mais pessoas e geralmente o ticket é menor. Então assim, considere esses 3 pilares aqui para você precificar. E é claro que você pode colocar um produto mais caro de repente e ver se tem adesão. Se não tiver, vai abaixando. Você pode colocar mais barato e ir aumentando para ver se as pessoas pagariam mais caro. Você pode usar essas estratégias também. Se você está no começo, permita-se arriscar para entender qual que é o valor, beleza? Uou, vamos lá! Qual que é o nosso próximo tópico? Onde vender? E eu vou te falar aqui, porque esse daqui também o pessoal quebra a cabeça. Então vamos lá, produtivos, onde vender? E aí, eu coloquei 3 opções aqui, mas de verdade, existem inúmeras possibilidades, tá? Eu coloquei 3 bem diferentes aqui para contrastar uma com a outra, tá? Primeira, Hotmart, tá? Tem muita gente lançando produtos digitais na Hotmart e lá você tem uma estrutura bem legal, você tem vários recursos que você pode usar até para criar, de certa forma, uma comunidade. Então a Hotmart está em português, você tem que entrar lá, ver quais são as taxas, isso é muito importante, porque todos eles têm taxas de processamento ou taxa em cima do valor, enfim, tem que entrar na Hotmart e dar uma olhada. Isso aqui no Brasil, porque lá fora existe uma empresa chamada Gumroad, tá? Que é uma empresa muito conhecida, lá fora pelo menos, onde tem muitos criadores de produtos digitais que utilizam essa plataforma. Ela já funciona em português, já dá para você vender em real e você recebe esses valores através do PayPal e é uma plataforma bem interessante também, tem vários recursos, vale a pena dar uma olhadinha. Além disso, você pode fazer como nós fizemos aqui no Produtive-me, que é criar a sua própria loja. Eu até coloquei uma anotação aqui, que no nosso caso, né, nós utilizamos aqui o WordPress mais o e-commerce, tá? E aí o pagamento ele é realizado através do PagSeguro ou através do PicPay, você pode configurar isso, ou então você pode criar a sua loja em N empresas que tem para você criar, como o Wix, né, que você pode criar uma loja online lá, você pode criar lojas online também em outras ferramentas como o Nuvem Shop, enfim, plataformas para você montar o seu e-commerce não faltam, tá? Você pode criar, é claro, você sempre tem que olhar as taxas, né, que essas empresas cobram. Além da mensalidade, geralmente você tem que pagar taxas de transação, então vai depender muito aí da sua escolha, mas vender não é um problema, tá? Você poderia criar um produto e vender na Hotmart de repente. Tem uma outra plataforma, inclusive, que eu tô conversando com eles, tá? Uma plataforma americana, mas eles estão entrando forte aqui no Brasil. Então, possivelmente, em breve eu gravo um vídeo só para falar sobre eles, tá? Eu já tô colocando meus produtos lá e provavelmente pode ser até uma opção bem viável. Eu conto para vocês no futuro se isso acontecer, beleza? Mas por hora, você pode ter esses 3 aqui como exemplos, né? Fazer sua própria loja, Gumroad e Hotmart. Mas se você procurar um pouquinho, você vai ver várias opções. Falando nisso, você conhece uma outra opção? Deixa aí nos comentários para que a gente possa compartilhar aí esse assunto um com os outros, beleza? Bom, vamos lá. Falei aqui sobre vários tópicos. Eu juro que eu tentei ser o mais sucinto possível, porque esse é um assunto que daria pra fazer 5 lives, dá pra expandir bastante, mas de toda forma eu tentei resumir. E aí sobrou pra gente agora o FAQ, que são as perguntas frequentes que a gente recebe aqui, que não foram respondidas dentro desses tópicos, beleza? Vamos lá. Primeira pergunta que a gente recebe: eu preciso ser certificado no Notion para vender? Não, tá? É claro que se você tem o certificado do Notion, isso pode, dependendo do seu nicho, contar bastante, né? Como um argumento de venda, mas eu mesmo nunca fui atrás disso. Acho que no meu caso não vale a pena. Eu mesmo não tenho certificado nenhum e eu foco muito mais em apresentar a solução do problema da pessoa do que ficar carteirando que, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Pode ser um bom argumento de venda? Pode. Principalmente se você ainda não tiver um nome dentro da comunidade ou se você não tiver, de repente, ainda um público, que não é o nosso caso aqui, a gente já tem um público, né? Então pra gente de repente é até mais fácil para mostrar nossa autoridade nesse assunto. Agora, se você tiver o certificado, isso é bem legal, isso pode ser importante principalmente para consultorias. Mas no geral, eu acho que as pessoas se preocupam muito mais na solução de um problema e como você apresenta essa solução do que basicamente se você é certificado ou não, tá? Porque isso não, por mais que exista o certificado do Notion, ele não garante necessariamente que a solução é boa, tá? Tem outros
outras coisas que podem garantir isso, como se você se preocupa se o seu template é bom ou não, ok? Enfim, vamos lá. Próximo, como evitar a pirataria. Não tem como, não tem como. Porque, por exemplo, se alguém compra um template e ele duplica, aquele template está no workspace dele, então não tem como evitar pirataria. Infelizmente, o Notion não tem um recurso para isso. Considere que você vai ser pirateado e ok, isso é normal, produtos digitais não tem como evitar, beleza? Bom, como evitar o cancelamento em 7 dias? Se você está aqui no Brasil, como é no meu caso, você tem que obedecer o direito do consumidor de poder cancelar mesmo que seja um produto digital, em 7 dias. E isso daqui, pessoal, não tem muito o que fazer, porque o cara pode de repente comprar de você, duplicar e falar, não gostei tanto, enfim, considere que isso vai acontecer. Você pode usar estratégias, tá? Até coloquei alguns tópicos aqui. Por exemplo, você pode garantir a atualização para quem não cancelar, né? Então, passou dos 7 dias, você continua atualizando o produto, a pessoa vai ter acesso a atualizar, né? Se ela continuar seu cliente. Você pode ter um produto que realmente é bom. Isso pode até, de certa forma, evitar que a pessoa queira cancelar. Após o período, depois passou 7 dias, 15 dias, dá um brinde pro seu cliente, essa é uma estratégia também, entendeu? Para você até aumentar a sua retenção. Isso é uma coisa interessante. Ó, outra coisa que é interessante também, peça o feedback do seu produto. Sempre que alguém cancela um produto aqui ou pede cancelamento, a gente pergunta o porquê, tenta entender o motivo, tenta entender se é possível a gente melhorar de alguma forma, até para evitar outros cancelamentos no futuro. E aí, até como eu já comentei, faça atualizações do seu produto, garanta que o seu cliente vai ter novos recursos, que ele vai ter algum motivo para continuar com você, tá? É claro que aí você pode expandir essas estratégias dependendo do seu template, do seu nicho. Você pode oferecer depois, sei lá, de 15 dias uma consultoria. Aí vai da estratégia, vai muito do ticket do seu produto, beleza? Bom, chegando aqui na nossa última dúvida, que eu recebi até inclusive na live lá do Instagram, que é como colocar o meu template na galeria de templates do Notion. Então assim, se for em português, por enquanto eles não estão trabalhando em português. Se for em inglês, tem um botãozinho lá para você enviar, é só enviar e aguardar um pouquinho para que eles avaliem, né? Tem todos os requisitos lá que seu template precisa atender para que eles avaliem e aprovem ou não, beleza? E é claro, pessoal, como eu disse, eu tentei ser sucinto, mas eu sei que ficou um vídeo longo, é muita coisa para conversar e eu espero no futuro fazer uma live só sobre isso. E seria muito legal se você pudesse comentar o que você achou, comentar se você tem alguma dúvida, se você pode complementar esse conteúdo. Lembrando, eu coloquei aqui a minha experiência, mas eu sei que existem outros criadores de produtos, não só de Notion, mas de produtos digitais. Seria muito legal se vocês pudessem acrescentar aqui, até para no futuro a gente poder dar essa dica para outras pessoas que querem começar também a ganhar dinheiro com Notion ou com outras ferramentas, beleza? Uou, eu vou ficando por aqui, eu agradeço demais se você chegou até aqui, espero realmente que tenha te ajudado e nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Fui!